Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do podcast Impulsiona e Transforma, o podcast do Grupo JM, da JM Consultoria e da Guide. Hoje estou no meu lado, não é o André Koala, é o meu outro sócio, o Adriano. E aí, Adriano, beleza? Opa, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Satisfação participar desse episódio. Finalmente Bom, conseguimos trazer o Adriano para o podcast, mas o André não consegue ficar de fora, Adriano. pois é. Eu tentei tirar ele do episódio, mas ele vem para contar umas coisas bem interessantes. Estamos Ah, aqui com o bacana. André Koala também. E aí, André? Muito bom, muito feliz de estar aqui com vocês e principalmente estar desse lado agora, com a responsabilidade ainda maior. E por que o André está do outro lado, né? Aqui a gente fala muito de empreendedorismo, fala de inovação, e eu queria que o André contasse para todo mundo que está escutando, ouvindo a gente, onde ele estava em julho, né? O que ele foi fazer? Ele foi Excelente. tirar férias ou foi fazer alguma coisa diferente, André? Eu fui fazer um pouco de cada, mas muito legal compartilhar com todo mundo. A Guide aqui criou um selo, né, de traceability, de rastreabilidade. A gente inscreveu esse selo na Universidade Estadual da Califórnia e nós ganhamos uma bolsa de estudos para aplicar e validar esse selo lá com empresas de 20 países diferentes. E aí tem muita novidade que eu vou contar para vocês aqui, mas a gente passou basicamente um mês ali defendendo a nossa metodologia, explicando pro resto do mundo como que funciona, e foi muito legal essa experiência, é um prazer compartilhar com vocês aqui. André, como é que foi a experiência de estudar inteligência artificial na meca da inovação, na Califórnia, nos Estados Unidos? Pô, é o epicentro de tudo, onde tudo sai, onde tudo de inovação acontece. A gente está muito curioso de saber como é que foi essa experiência. Cara, foi uma experiência fantástica, porque a gente estava ali no Vale do Silício, né? Então, é um intercâmbio com várias empresas diferentes, foi uma experiência muito bacana. E eu acho que o mais legal do que você aprender a usar a inteligência artificial, que ela vai mudando todo dia, né? Então não tem um curso específico que você faça, todo dia vai mudar. É você estudar o comportamento humano e como que a inteligência artificial ela funciona. E como que você pode aplicar isso tanto na sua empresa quanto na sua vida pessoal. Lá eles falam muito sobre isso, eles falam muito sobre noise, né? Sobre ruído, sobre você tirar os ruídos, tirar as interferências e usar a inteligência artificial como se fosse um botãozinho de turbo pessoal seu, sabe? Para te ajudar a chegar nos seus objetivos de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais clara, mais assertiva. Eu acho que isso para mim foi bem transformador. A gente já conseguiu trazer algumas coisas essa semana aqui para nossa empresa, que obviamente vai refletir para os nossos clientes. Foi uma experiência e tanto, cara. Muito legal o jeito que eles pensam IA. E o que isso tem a ver com Guide, né? Por que a gente está aqui conversando sobre isso? O que isso tem a ver com o que a gente faz e vive no dia a dia? Que tipo de conteúdo que te chamou a atenção? O que você conectou com o nosso negócio? Eu acho que a inteligência artificial tem tudo a ver com Guide, porque a gente trabalha com comunicação. E comunicação ela é pautada em cima de comportamento humano, em cima de decisões, em cima de gerar desejo de marca, valor de marca. E olha o tamanho do mundo, olha quantas pessoas tem, quantas tribos tem, quantas oportunidades de negócio existem e às vezes a gente fica meio limitado na nossa cabeça em tomar decisões estratégicas com base no nosso conhecimento. Então, quando a gente cria um selo como esse do Traceability, imputa isso na nossa metodologia, a gente consegue atender todos esses públicos diferentes, entender o jeito que eles estão pensando. Então, o jeito que o público pensa, a gente cria campanhas de acordo com isso, que são os triggers, né? Que são as decisões de compra, influência, desejo de marca e coisas desse tipo. O cara voltou cheio de termo em inglês, Adriano. Pois é, verdade, verdade. A gente tem falado muito de IA aqui e uma das coisas que eu sempre converso com o André aqui no nosso dia a dia, a gente tem que fazer as melhores perguntas para IA, né? É uma coisa que não mudou na comunicação ao longo do tempo, né? Para obter os melhores resultados, a gente tem que ter as melhores perguntas. E que no caso da IA são os prompts, né? Exatamente. Então, eu queria saber de você o que você viu lá de interessante que a gente pode extrair melhor das IAs. Eu vejo aqui no Brasil que todo mundo tem um hackzinho, né? Todo mundo quer dar uma... Ah, eu tenho o prompt perfeito, eu tenho não sei o quê. Cara, isso não existe lá. Isso é uma balela. O que tem lá, que a primeira semana, inclusive, nós passamos uma imersão muito forte, é do entendimento de quem você é e aonde você quer chegar. Então é como a gente fazia comunicação Sim, junto no há papel, 20 né? anos atrás. Uhum.
Tanto que uma das aulas nós criamos uma inteligência artificial. Então tinham alguns programadores ali junto com a gente, todos os alunos. Nós criamos como se fosse um chat, um Gemini, alguma coisa do tipo. Nós criamos a nossa própria base. Óbvio que não era desse tamanho de suporte, mas nós criamos. Para chegar no último dia e cada um dá o mesmo input e cada inteligência artificial deu uma resposta diferente. Aí o professor olhou, professor Amir, um cara sensacional, olhou e falou assim: tá vendo por que vocês não podem confiar na inteligência artificial? Porque cada uma tem um viés de cada um dos programadores. Então, desmonta tudo isso e não faz o menor sentido. Por que ele falou isso? Era para explicar pra gente que antes de você começar a usar a inteligência artificial, você tem que saber muito bem onde você quer chegar. E se você souber onde você quer chegar, a inteligência artificial é uma ponte, ela vai te ajudar a construir essa ponte de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais lucrativa, de uma maneira mais racional. Então volta ao papel. Aliás, o papel Sim. nunca saiu. Isso daí também vai de encontro com o que a gente tem pensado aqui ultimamente, né? Que a gente criou a nossa Sofia, Exato. que é a nossa inteligência artificial, né? E dá para ela os viés, o caminho para ela percorrer para criar os melhores resultados, né? Então acho que até de certa forma confirma o que a gente tem feito aqui, né? Exatamente. Não só confirma, me permite fazer um comentário, mas a nossa Sofia, o nosso selo de traceability, que nós desenhamos juntos aqui, ele ganhou um prêmio de destaque lá. Então, entre Legal. todas as empresas que tinham, todas as pessoas que tinham na sala, a gente ganhou como metodologia destaque. No mundo, na frente de 20 empresas, de 20 países diferentes no Vale do Silício. Isso, né, que a gente conversa, isso que a gente faz aqui na GAD está tão alinhado que os professores reconheceram isso lá. Ô André, explica para todo mundo que está ouvindo aqui o que é essa metodologia, o que é o Explico. traceability e por que isso chamou atenção lá fora. Uhum. E não é algo que a gente pretende fazer. A gente vê muita gente enfeitando o pavão, usando o termo IA e nem aplica ou faz o prompt lá no GPT. E a gente vê que a gente está um passo à frente. E isso, uma coisa é a gente entender que a gente está um passo à frente. Outra coisa é você ir para a Califórnia, dentro de um curso de inteligência artificial, com um professor, e o professor falar assim: vocês estão um passo à frente. Isso é uma validação que traz muita segurança para a gente. Fantástico. O que é o traceability? O Traceability é uma metodologia, é um framework que nós criamos aqui no nosso escritório, que faz o seguinte, como disse o Adriano aqui, a primeira coisa é pôr no papel aonde você tá e aonde você quer chegar. Parece papo meio coach, mas não é, é muito verdade. Onde eu tô como empresa hoje? Eu tô aqui. Onde eu quero chegar como empresa daqui 5 anos? Eu quero chegar aqui. Então eu já sei, não foi a IA que me falou. Fui eu que ajudei o cliente a definir onde ele quer chegar daqui 5 anos. Qual que é o próximo passo? Eu tenho que criar, a gente cria aqui no escritório, o ecossistema de marca. Então nós vamos achar diferentes caminhos para esse cliente fazer dinheiro usando a marca dele. E nem sempre caminhos que vai precisar contratar mais gente, que vai precisar investir mais. Às vezes muitas das coisas são as coisas que ele já tem. Então, uma vez que eu defini esses caminhos, aí com as nossas reuniões quinzenais, que já é de prática nossa aqui da Guide, nós vamos acompanhar o cliente a chegar nesse resultado dele. Cada reunião nossa vai gerando banco de dados, nós vamos gerando informações do que deu certo, do que deu errado, qual ação deu certo, por quê, qual ação não deu, por quê, qual público novo a gente validou. Esse banco de dados a gente imputa na nossa inteligência artificial, que aqui no escritório ela chama Sofia, para que a gente ajude o cliente a tomar decisões mais estratégicas, decisões pautadas em dados. Então aqui não existe daquela de, hoje tá frio lá fora, eu vou soltar um post do frio. Cara, não é assim que funciona. A gente fala muito sobre números, a gente fala muito sobre dados, é um trabalho sério. Não é as coisas que são hypadas, agora é o morango do amor, amanhã é a berinjela, não sei o quê. Não, cara, a gente não tem dessa. O nosso trabalho ele é pautado em cima de dados, é um trabalho um pouco mais pautado em números, né? Um pouco mais sério. Quando eu tenho tudo isso, então quando eu tenho essa metodologia aplicada, aí eu consigo escalar o meu negócio. E aí eu consigo escalar o meu negócio sem depender desses modismos. É aí que o cara consegue fazer dinheiro. É aí que os clientes nossos conseguem performar. A gente consegue performar porque tem o traceability. Qual que é o modelo, assim, a gente tá vivendo, você viu que a gente está vivendo uma transformação, né, nesse cenário, e qual que é o modelo que tinha de uma gestão de comunicação no passado e o modelo que vai vir no futuro que você enxergou lá,
que é o modelo que a gente acredita que já está executando aqui na Guide, já está mais conectado com esse modelo. Como que você vê essa diferença que para você ficou mais claro lá fora? A principal diferença que eu vi é quando a gente coloca, eu vou usar uma palavra aqui, mas não é só essa, né? Mas é quando a gente aplica o conceito de automação para tomada de dados. Então, antigamente você tinha que puxar um relatório, olhar para esse relatório, fazer uma análise de números para daí você tomar uma decisão. Então as coisas elas demoravam um tempo. Aí veio a internet com redes sociais. Hoje eu tenho gráficos real time da performance de algum post, alguma coisa do tipo. Você ainda toma decisões mais rápidas. Tem um outro ponto que é você tomar a inteligência artificial já fazer essa análise e já te dá o predictive, que ele chama. Então é a previsibilidade do que pode acontecer no futuro. Eu acho que esse é o principal tópico, esse é o principal ponto. Nós falamos muito sobre essa palavra. Previsibilidade. Olha, porque eu lancei isso, pode ser que aconteça aquilo. E aí, se eu lançar desse caminho, pode ser que aconteça aquele. Então a gente está começando a trabalhar previsões de futuro pautada em dados. Então eu acho que é isso que vai mudar. O que acontece que o Traceability ganhou, né? O nosso selo ganhou o destaque lá. É porque a gente pegou o nosso sistema, a nossa Sofia, e colocou traceability, colocou resultado, dados para comunicação offline. Então, quando você olha para uma comunicação online, é muito fácil. Você entra lá, puxa um relatório do Google, puxa um relatório do Meta e toma decisões. Ok, é muito fácil porque já tem números. O nosso traceability é para é para campanha offline. Então, o cara foi numa feira, a gente tem cliente que expõe na AgriShow. Como foi a feira esse ano? Com base no que deu certo e deu errado para a gente projetar a feira para o próximo ano. E como foi a do próximo ano comparado com a do ano passado para a gente projetar outra. Isso é E a traceability. gente não tá falando, em momento nenhum a gente tá falando, né, Adriano, de design, Com de longe like. Com Longe certeza. disso. Com certeza. Uma coisa que me chamou a atenção nessa conversa que a gente teve quando o André voltou é o pensamento escalável que o pessoal tem lá, né? Que muitas vezes aqui a gente foca aqui é da nossa cultura isso, né? A gente foca no imediatismo. Então, como você falou, hoje as publicações estão em alta, amanhã tráfego pago está em alta, depois amanhã... Enfim, cada hora surge uma tendência. Mas essa mentalidade de escalar e de fazer algo que se conecte a outras coisas e tenha um aprendizado, que a próxima ação seja uma ação mais efetiva e assim vai crescendo a coisa, é muito bacana, né? Então, eu acredito que isso faça parte da cultura também americana, né? E do ambiente que você estava também, que é muito bacana para isso, né? Universidade lá e tal. Fala um pouquinho pra gente desse pensamento, dessa vivência com pessoas com mentalidade diferente da nossa cultura aqui. Aqui no Brasil eu vejo que a gente faz campanha, a gente usa bastante o branding. É um trabalho muito forte nosso, inclusive de lembrança de marca, de posicionamento, de ser a empresa mais lembrada. E ele fica um pouco na poesia, né? Ele é um pouco difícil da gente medir. O branding tem essa dificuldade. E lá eu vi, né, que tudo é pautado em números. Então tudo é 100% relatório. Cara, deu certo? Quantos por cento? Deu quantos por cento comparado a quê? Comparado ao passado. Isso é uma coisa muito legal que a gente falou muito. Eu cresci 10%. 10% é muito ou é pouco? Depende. Tanto que uma da palavra que eu mais ouvi na segunda semana foi depende. Depende se é bom ou ruim comparado a quê. E lá tudo é pautado em números. Isso é legal, né? Porque o nosso traceability, né? Puxando de novo para a nossa metodologia, ela é número puro. Entendeu? É o que o Rafa acabou de comentar. A gente não tá falando de post. A gente não tá falando do modismo. A gente não tá falando do like. A gente tá falando da estratégia. Uma coisa que o Traceability defende, né? Da nossa metodologia defende, que foi muito elogiado lá também, é que o dono da empresa põe o rosto e vende mais. Ok, faz sentido, mas não é uma verdade absoluta. Porque quantas empresas não existem que vendem muito e você nem conhece o dono? Por que você não conhece? Porque ele nem Instagram tem. Quantos clientes a gente atende que nem Instagram tem? Entendeu? Então a linha de raciocínio, e aí o Rafa me corrige aqui se eu estiver errado da consultoria, mas o empresário de sucesso é aquele que tem uma empresa da qual ele não precisa ficar colocando a mão todo momento. Nem para fazer a comunicação do negócio a todo momento. Sim. Então, quando a gente mapeia, né, onde o cliente quer chegar e cria esses diferentes caminhos de fazer dinheiro com a marca dele, a gente consegue dar uma paz de espírito muito grande para o nosso cliente de que o negócio dele vai funcionar sem ele precisar pôr o rosto.
Porque quantas pessoas não têm dificuldade de falar em redes sociais? Ah, eu não quero me aparecer, eu não quero me expor. E o mercado parece que fica batendo. Você tem que se mostrar, você tem que falar. Não é uma verdade. Sim. Alguns negócios eu garanto que é. Eu tenho certeza que é. Mas muitos dos negócios não funcionam assim. Acaba sendo uma cultura do interior, e acaba misturando questões de ego, de querer. Só que assim, a gente tem que. É o que você falou, né? Cultura americana, qual o resultado? É, Que retorno que eu vou ter? Porque se eu aparecer e me der o dobro de retorno, tô tá tudo dentro. bem. É. Agora, para que propósito, né? E pensar estrategicamente. Isso está conectado também com outra coisa que a gente tem aqui na Guide, que também foi elogiado pelo que você falou, que é o nosso guideline, né, André? Sim. Como que o pessoal percebeu, o que é o guideline e como que o pessoal percebeu o nosso guideline lá fora? Né? O guideline, ele foi a cereja do bolo, né? Porque é natural, as pessoas elas abrem a empresa por uma oportunidade ou por uma necessidade, a gente sempre falou isso aqui. Como surge uma empresa? Cara, ou necessidade, ou o cara teve sonho de empreender, uma oportunidade que surgiu. Mas ele nunca fez um planejamento da empresa dele. Ele sempre foi acontecendo e o negócio foi crescendo e de repente ele tem uma proporção legal já, as coisas estão acontecendo. O guideline ele existe para quê? Para a gente englobar todas as informações, compilar todas as informações num documento só. Então, olha, sua empresa nasceu daqui, ela tem essas características, uma análise SWOT bem feita, né? Ou FOFA, né? Uma análise de força-fraqueza muito bem feita. Quem é o seu público-alvo? Quais são as oportunidades de futuro que você pode ter? Como que o mundo está virando e que você pode absorver essas oportunidades do mercado? Quando você tem um documento como esse na sua mão, com um ecossistema, o nosso cliente ele se sente mais embasado, ele se sente mais, não é poderoso, mas ele se sente mais confiante em tomar uma decisão. Opa, peraí, eu vou comprar uma nova empresa. Ou eu vou contratar um tipo de pessoa. Pô, peraí, deixa eu ler meu guideline. Deixa eu ler se faz parte dos valores da minha empresa. Porque uma vez que você tem isso muito bem definido, fica mais fácil de tomar decisão. Os clientes nossos, o Adriano está aqui de prova, eu vou contratar um profissional na minha área que já tem um cargo interessante. Um cargo de vendas, um cargo de gestão. Sabe qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele vai na gaveta, ele pega o guideline e fala assim pro funcionário dele, leia isso. Se você ler o guideline nosso de ponta a ponta, você vai entender 100% da nossa empresa. E não é só entender a fotografia do agora. É entender a fotografia do agora, o do passado e da onde eu quero chegar. Então eles usam isso para treinamento, eles usam isso para tudo. É isso que a gente usa para o nosso Compass. A base do nosso trabalho é o guideline. E o Compass é o papel orientativo, de pegar na mão do cliente e ajudar ele a tomar a melhor decisão. Todo cliente na Guide começa com guideline, né, Adriano? É isso que eu ia falar, cara. E é legal que muitos clientes ficam surpresos quando vê o guideline. Falam, nossa, é minha empresa, eu tô há tantos anos nisso, eu nunca pensei, nunca parei para analisar a minha empresa como vocês fizeram agora. E todo cliente tem um guideline, porque é o ponto de partida, é o grande briefing, né? Então aqui, ao invés da gente ter um briefing tradicional, que a gente vai lá e faz as perguntas básicas, a gente aprofunda, né, na vivência da empresa ali. E quando a gente traz isso, a gente já traz, como o André falou, com vários insights que dá origem à campanha. A parte criativa, a gente tem ela aqui muito forte também, a gente bate bastante nessa parte criativa, de trazer um bom criativo, de trazer insights, né, para o cliente trabalhar. Porém, ele vem com um agregado muito grande de estratégia, né? Porque quando a gente define ali como que é a caminhada da empresa, desde lá do começo até o momento atual, e depois a gente traz, igual o André falou, ideias para o futuro, né? Pensando no futuro da empresa, é muito bacana, cara. Isso dá oportunidade para a gente fazer um trabalho mensurável, né? Além de ser um trabalho criativo, que vai chamar atenção e tudo mais. Porque a gente vive numa realidade hoje de muitos insights, né? Todo mundo tem muito insight, é bombardeado por informação o tempo todo. Então, na Guide, a gente tenta ser o mais cirúrgico possível, né? Nós falamos muito disso, que você está comentando, de tomar decisão rápida, né? Por impulso. Lá eles chamam, inclusive, redes sociais de noise, que é ruído, é barulho. Então, assim, a pessoa que não tem a clareza na cabeça dela de quem ela é e de onde ela quer chegar como empresa, é muito fácil ela tá ali rolando o celular dela e falar assim, nossa, a grama do vizinho é mais verde. Meu concorrente fez A. Ah, eu vi o fulano que fez B. Ah, a hype do momento, a trend do momento é essa aqui. A pessoa,
ela fica com uma sensação de que ela nunca tá pronta, de que ela nunca tá certa, que sempre o mercado tá à frente dela. Isso é ruído. E gera um desperdício de recurso também, né? Gera desperdício de recurso e gera uma frustração muito forte na pessoa. Porque ela é um empresário, ela tá às vezes com uma empresa legal, mas ela sente que ela tá sempre um passo atrás. Sempre tem alguém na frente, comparado a quê? Entendeu? Então você tem que se comparar com você mesmo. Onde eu tava 1 ano atrás, onde eu tô hoje. E isso se conecta com o que você falou da cultura americana. Total. Olhar a longo prazo, ancorar em métricas e tudo tem que ser medido e mensurável. Então, se eu não tenho visão de longo prazo, eu foco no da semana. Se eu não Exato. tenho métrica, eu olho o vizinho. Exatamente. Se eu não tenho um plano estratégico, é o guideline, eu não sei para onde eu tô indo. E se eu não tenho traceability, que eu não consigo medir os meus resultados e ter tudo isso na mão, eu fico num barco à deriva. Exato. Então, essa é a dor que a gente vê todo dia, os empresários que chegam aqui no nosso escritório e com esse tipo de problema, e que está se encaixando muito bem com o que a gente faz aqui no dia a dia, o que você viu lá na Califórnia, né? Tá tudo muito alinhado, cara. Eu voltei muito mais... Óbvio que eu voltei feliz, foi um intercâmbio de informações muito bacana, mas eu voltei muito mais confiante do que a gente tá fazendo. Que apesar de ser, que nem você comentou, termos em inglês, é algo super novo, as pessoas elas não estão acostumadas e às vezes pode parecer um pouco de modernismo demais, mas não tem nada, cara, de modernismo. A gente pega o cliente na mão dele, entende, ajuda ele a entender onde ele tá, ajuda ele a entender onde ele quer chegar, dá clareza para ele, isso no guideline, e digo mais. Tem alguns clientes aqui no escritório, o Adriano sabe disso, que eles choram quando eles veem o guideline. Eu presenciei uma cena de uma empresa aqui, a mulher chorou. Ela chorou muito quando ela viu o ecossistema. Ela falou assim, até que enfim eu encontrei uma empresa que tirasse tudo que tá na minha cabeça e colocasse num papel. Agora vamos construir isso junto? Que inclusive é daí que vem o nosso slogan. E aí a gente faz esse negócio acontecer. Isso fecha com chave de ouro o nosso guideline. Então esse é o entendimento. E isso a gente faz em 15 dias para o nosso cliente. Ele tem que ser ágil, ele tem que ser rápido, porque o cliente ele não tem tempo para perder. Ainda mais se ele está numa situação de desconforto. Então se o cliente ele está se sentindo... ele tá se sentindo sem confiança ou com potencial desperdiçado, né? Ele já olha para isso e ele fala, eu quero resolver minha vida rápido. A gente vem e resolve isso com ele com um guideline. E isso abre um outro espaço que eu falo aqui no escritório. É como se fosse construindo marca juntos, é como se fosse construindo casas juntos. O guideline é como se fosse o nosso arquiteto. Então eu não vou construir uma casa, eu tenho que ter um projeto arquitetônico. Tá aqui, é a mesma linha de raciocínio. Aí nós temos um outro produto dentro do nosso escritório que chama Guide Compass. O Guide Compass é como se fosse o engenheiro. Ele vai lá acompanhar a cada 15 dias, ver se a obra está andando, gerando gráfico, gerando relatório, vendo se não está tendo nenhum desperdício. E depois, no canto, a gente tem os jobs, que são o design, que são os entregáveis. Então o cliente ele pode olhar e falar, eu só quero o guideline e eu vou construir sozinho. Eu tenho o meu time, eu vou construir com o meu time. Tá tudo bem. Não, eu quero que vocês pelo menos fiquem comigo a cada 15 dias para ajudar a tirar essa ideia do papel. Tá tudo bem. Ou não, eu quero que vocês entregam também a parte de design. Tudo bem. É o que a gente chama de conceito chave na mão, né? A gente pega de ponta a ponta. Mas o mais interessante, o mais incrível, né, que a gente consegue colocar o traceability é na parte do Compass. Porque no Compass, que é o produto do meio, que nós vamos criando os frames, criando as campanhas para poder chegar nesse objetivo final do cliente. Você falou em frame, eu acho que esse é um dos pontos altos aí, né? O frame tem um nome diferente e tal, mas ele é uma ação, né? É a ação que a gente realiza pontualmente para cada cliente. Então, vou participar numa feira, é um frame. Vou criar um produto novo, é um frame. Né? E aí a gente pensa aqui junto com a nossa Sofia, né? Que, lembrando que a IA serve para turbinar, né, nossas ideias. Partindo do guideline, a gente propõe um frame na medida. Né? E aí não entra a questão de modismo, questão do que está rolando. É o que o cliente precisa para esse momento, de acordo com a marca dele, de acordo com o cenário que ele vai enfrentar, né? Fala um pouco sobre o frame também, sobre a construção do frame. O frame, ele funciona assim, né? Então, de novo, a gente faz o kickoff no guideline, entende quem que é o cliente e aonde ele quer chegar. O frame é o bloquinho, é o tijolinho.
Então, cada ação, eu vou fazer uma ação, amanhã eu vou fazer outra, depois eu vou fazer outra, até eu chegar no meu objetivo final. Esses bloquinhos, eles são chamados de frame. Frame, quadro, campanha, né, num espaço-tempo. E o frame, ele tem que ter um objetivo. Então, bem como toda ação tem que ter uma reação, o frame é o detalhamento de como vai ser. Eu vou participar de uma feira. Por exemplo, eu vou participar, muita gente aqui em Americana vai participar da Expodeps, tem gente que participa da AgriShow, tem gente que participa da FEIMEC, enfim, vários clientes nossos. Tá bom, você vai participar lá. Como que vai ser o seu pré-feira? Como que você vai comunicar às pessoas que você vai estar na feira? A gente vai descrever tudo isso no frame. E no dia da feira, você vai precisar de um balcão, você vai precisar de um totem interativo, você vai precisar de um banner, de um panfleto. Quais serão os argumentos que o seu time vai falar durante a feira? E depois da feira que acabou, como é que vai ser? Então o frame, ele é esse pensar estratégico dessa ação. E aí a gente escreve esses frames para os clientes e nem tudo é relacionado a design. Nem tudo é relacionado a vou pôr muito investimento. Às vezes são coisas pequenas. Eu dei o exemplo da feira aqui, mas às vezes pode ser um lançamento de um produto novo, às vezes pode ser um onboarding de um funcionário. Um drink amarelo. Um drink amarelo. Depois eu vou pedir para você compartilhar esse case do drink amarelo, porque é incrível, cara. E qual que é o custo disso? Às vezes não tem custo. Né? O auge do negócio não tem custo. Isso é pensar com inteligência, isso é pensar com estratégia. Então, a gente vai abrindo frame atrás de frame. O frame é uma ação. Então, toda ação ela tem que ter uma reação. Toda ação, eu escrevo um relatório. O que eu quero dela? Eu vou fazer uma feira, ou eu vou lançar um novo produto. O que eu espero dele? O que eu espero dessa ação? Eu espero ter isso, isso, isso. Engajamento, público, vendas, eu não sei. Cada um tem o seu objetivo. Quando eu finalizo essa ação, aí eu vou medir a reação. Então eu consegui atingir esses objetivos? Sim ou não? O que deu certo? O que deu errado? O que eu posso melhorar? Então eu vou pegar os aprendizados desse frame. Eu imputo esse relatório de entrada e eu coloco esse relatório de saída dentro da nossa inteligência artificial. O próximo frame que for criado, ele vai ser criado com base nesses dados. Então, quanto mais tempo o cliente fica com a gente, mais inteligente, mais fino fica a comunicação. E com mais planejamento, né? E com mais planejamento. Por quê? E isso é o que a gente chama de inteligência artificial assistida. Existe um time aqui de 20 pessoas assistindo a ação para ver o que está dando certo e o que não está dando e o que não está. É por isso que muitas vezes, se você aí está usando o ChatGPT pela primeira vez, ou enfim, está no começo ainda, você vai perceber que às vezes a ferramenta alucina. Às vezes você pede uma coisa, ela confunde, ela vai buscar coisas de fora. Por quê? Porque ela não está bem treinada. E a gente treina a inteligência artificial do nosso cliente a cada 15 dias ou menos. Então nós vamos imputando informações, e isso vai ficando cada vez mais fino. Esse funil ele vai ficando cada vez menor e saindo só coisa boa. André, Isso é o frame. e quando a gente fala de IA, cara, a gente tá vendo que cada mês é uma novidade, né? E você estando lá e podendo observar todas essas tendências, olhando para o futuro, para onde você acha que está caminhando isso? O que a gente pode esperar daqui para frente? De que forma na Guide a gente está preparado para isso? Eu acho não, né? Eu vi, inclusive eu montei a minha própria IA lá. Todo dia tá saindo muitas inteligências artificiais. Todo dia a gente eu recebo um e-mail, por exemplo, que dá 20 e poucas inteligência artificial. Eu pedi para ele me mandar a cada 24 horas, ele me mandar quais foram as últimas inteligências que foram montadas. Dá 20 e poucas por dia. Se você, de novo, não tem muito bem definido, se você não tem um guideline, a probabilidade de você achar que a inteligência artificial é que nem um morango do amor, é a trend, é muito grande. E você vai acabar testando uma inteligência artificial. Não vai dar certo. Você vai testar a segunda, não vai dar certo. Você vai testar a terceira, não vai dar certo. Você vai se frustrar. O problema não é a IA. De novo, o problema é você que não sabe aonde você quer chegar. Consegue entender? Então, qual que é o papel nosso no futuro de agora? É ajudar o cliente, a tomar decisão mais inteligente, pautada em dados e dados dele mesmo. E 2, ajudar ele a achar a melhor inteligência artificial que faz sentido para ele. Porque senão ele vai ficar correndo em círculos, igual ele fica correndo em círculos, fazendo trend, fazendo post. E aí a pessoa vai ficar frustrada. Então, do mesmo jeito que a pessoa fica frustrada com o post, ela vai ficar frustrada com o IA. Então, esse é o ponto que a gente chegou de reflexão dentro da universidade. Qual que é o nosso papel? Nosso papel, por saber um pouquinho a mais, que a gente não é nenhum
super especialista, mas é olhar para o cliente e falar, cara, você tá talvez indo para esse caminho. Vem aqui, eu vou pensar você e colocar você no seu caminho certo. Vamos para o momento Impulsiona e Transforma? Agora. O momento Impulsiona e Transforma é um momento aqui no podcast dos conselhos, né, Adriano? A gente recebe conselhos de empresários que vêm aqui participar. E eu acho que depois do cara ficar um mês na Califórnia lá, com os melhores lá, aprendendo tudo de IA, ele tem que dar um conselho para quem está nos Com ouvindo certeza. aqui, como se preparar para esse cenário, de que tem gente que nunca nem entrou nem entrou no chat GPT para testar, né? É importante falar isso, porque a gente vê que quando a gente traz o assunto IA, todo mundo fala, eu sei o que é. Você sabe o que é então? É o chat, eu coloco lá, eu pergunto, ele me responde. É o chat, o Adapta. Isso. Mas a gente chegou aqui num ponto que a gente tem uma pessoa só para olhar IA. Sim. E essa pessoa, o que ela faz aqui com a gente? Ela vai aparando as arestas. Quanto mais informação a gente vai colocando, mais a gente precisa cuidar dela. Então a gente tem um nome, né, para ela, a nossa Sofia aqui. Ela é bem cuidada, todo dia a gente tem que olhar para ela e cuidando para que a gente tenha o melhor resultado. Que conselho, então, você daria, André, para quem está ouvindo aqui, de tudo que você aprendeu lá? Cara, se eu pudesse dar um conselho, eu pensei muito sobre isso durante essa viagem, é que a inteligência artificial ela é um meio para você chegar num caminho. Curto e grosso, papel e caneta na mão, você tem que saber aonde você quer chegar. Você pode usar a inteligência artificial para te ajudar a abrir novas ideias, mas não mergulhar de cabeça e falar, ela falou isso, eu vou nesse caminho. Porque o caminho, quem sabe, é você. Se você não souber, você vai deixar que um terceiro te coloque num caminho. E às vezes ela vai te colocar num caminho que você não quer estar, ou que você não queria estar. Porque outra frase que eu aprendi lá, a inteligência artificial tem ciência, muita matemática, mas ela não tem consciência. Ela não sabe se está certo ou errado. Consegue entender? Quem tem que saber se está certo ou errado, o caminho que você quer estar no futuro é você. Então, primeiro ponto, para o que você está fazendo, põe num papel e fala assim, onde eu quero estar daqui 5 anos, como empresa, como pessoa, ou qualquer que seja o desafio que você está passando. Eu quero estar nesse lugar. Aí você usa a inteligência artificial como ponte para te ajudar a construir esse caminho. Essa é o melhor conselho de todos. Parece que eu ia chegar aqui e falar, usa tal coisa que vai te construir. Não existe fórmula secreta. É isso. É como os incas, papel, caneta na mão, desenha onde você quer chegar e usa a IA como turbo para isso. Bom, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, tem uma novidade, a gente vai colocar um QR Code aqui na tela para uma ferramenta que o André desenvolveu, que você pode responder umas perguntas lá, ele já mapeia algumas oportunidades de você poder ganhar dinheiro mais com a tua marca. Então você vai poder entrar gratuitamente lá e testar a ferramenta. A gente vai colocar para quem está nos vendo aqui no YouTube e também para quem vai ouvir no Spotify, a gente coloca o link lá. Obrigado, André. E eu que agradeço, é sempre um prazer. E eu fico muito feliz em dizer que nós ganhamos, cara, esse prêmio, porque é o que você comentou. Uma coisa é papo de 3 caras aqui sentados numa mesa e tentando vender alguma ideia. Outra coisa é o professor olhar e falar, cara, eu quero ser embaixador de vocês aqui nos Estados Unidos. Você me permite? É outra linha de pensamento. Então, obrigado pelo espaço de compartilhar. Valeu, Adriano. Vou trocar o André por você, tá? Nos Foi um próximos. prazer, muito bacana. Estarei de férias nas Legal. próximas. Boa. Valeu, pessoal, por mais um episódio Impulsiona e Transforma. A gente volta em breve. Valeu.